Mensagem dia 21/5/2014. Continuem sem olhar mais para trás. Lendo e relendo todas as palavras que já foram escritas por ti, meu filhinho, jamais alguém conseguiria ler tudo antes da vinda do meu santo filho Jesus. Na direção em que vêm essas pessoas que passaram a acreditar na palavra viva de Deus, a luz não parou mais de junto estar. É ela quem dá toda a esperança de vida. Sem ela, ninguém poderia sobreviver no meio de tanta desobediência desta raça que só vem pensando na maldade e escândalo. O crescimento que vem aumentando dia após dia de tudo isto é porque no comando está o príncipe das trevas, o mais terrível, aonde até os adolescentes vêm aprendendo o que não presta. Se cada um de vocês, meus filhinhos, conseguisse ver o que se passa nas grandes metrópoles, ficariam apavorados por ver tanta maldade, e continua crescendo cada vez mais. Onde a presença do Criador, ali não se vê mais. Por isso é que devem, vocês, filhos da luz, procurar fazer tudo pelo mais certo, unidos uma só corrente de oração, para livrar do castigo que virá tão logo, porque do jeito como está é impossível. Meu querido filho Jesus, mostra-me como está agindo a casta de demônios. Vendo é impossível um que poderia suportar. Não existe mau cheiro mais forte do que o desta raça que faz tudo como o diabo quer. São piores do que animais. Uma desgraça que ainda está sobre a terra, que tão logo será banido tudo daqui. Vai ser um dia apavorante, porque os gritos dessas almas impuras serão como uma grande manada de leões famintos. Urros fortes podem se ouvir de longe quando forem retirados da face da terra. Por isso é que o rosário eles não conseguem ouvir, mas os que vêm acreditando em mim, que sou a mãe de Deus e vossa também, a defesa maior para não ter medo do que irá acontecer é rezar o terço todos os dias, mesmo que seja um só. Não deixem de rezar e estarem em dia com Jesus sacramentado. Para livres estarem, apeguem-se sempre nas coisas sagradas, conforme escrito está. Continuem sem olhar mais para trás. Essas são as horas mais negras de toda a existência da humanidade. Maria Imaculada Conceição e Pedro II. Continuem sem olhar mais para trás. É o que a gente falou, está falando durante todos os programas. Não olhar mais para trás. E sobre o valor do Santo Rosário. A Nossa Senhora fala aqui, vendo é impossível um que poderia suportar. Não existe mau cheiro mais forte do que dessa raça que faz tudo como o diabo quer. A gente não pode nem imaginar o que eles fazem. Deus não permite que a gente veja. Ele falou para o profeta, se vocês vissem o que eu vejo, meu filho. Eles se aproveitam das crianças inocentes para ofender a Deus, para maltratar a Deus, para desafiar a Deus. Tanto que a gente ama as crianças, imagine Deus como Ele ama as crianças, os inocentes. Não existe mau cheiro mais forte do que dessa raça que faz tudo como o diabo quer. São piores do que animais. Sim, porque os animais não fazem isso com seus filhotes, muito menos com filhotes dos outros. É o homem. É o homem que infelizmente deixa... Pode ser o homem mais rico do mundo, pode ser a mulher mais linda do mundo. Não existe felicidade plena aqui na terra. A felicidade é no céu, é com Deus. É a consciência limpa, é o coração puro. Isso é felicidade. É a união da família, é o respeito com Deus. Quem não respeita Deus não é feliz, é mentira se diz que é, porque não tem consciência em paz. Não tem família unida. Não tem amor no coração. Como pode dizer que ama se não ama Deus, aquele que criou, aquele que cuida, aquele que ama de verdade? Como pode dizer que ama a Deus?
se não ama, se não o respeita? Vai ser um dia apavorante, porque os gritos dessas almas impuras serão como uma grande manada de leões famintos. Urros fortes podem se ouvir de longe quando forem retirados da face da terra. Imaginem que tristeza vai ser esse dia. Por quê? Por teimosia. Não é por ignorância. As pessoas não são ignorantes, sabem o que é certo e o que é errado. Se fazem de ignorantes para não obedecerem a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Por isso que Deus fala, cuidem com quem vocês andam, cuidem o que vocês olham, porque o ser humano se acostuma com tudo. A gente é uma coisa que se acostuma com qualquer coisa. Se a gente comer todo dia, a gente vai se acostumar a comer todo dia. Se passar um dia sim, um dia não, a gente se acostuma. Assim também é com o pecado. Teve uma época aqui no começo que a Silvana, o Zeca trabalhavam na Guarapera ali, e eu, às vezes, ajudava eles, servia as pessoas na mesa, eu era uma criança. E a gente via aquelas pessoas de biquíni e estava acostumado com aquilo. Era normal, não via mais o erro. Quando a gente se afastou, daí a gente começou a enxergar. Tem coisa que tem que se ver de longe. Tem coisa que se enxerga de fora. Quem está dentro não enxerga. Por isso Deus pede, se afastem. Não se misturem. Por isso é que o rosário eles não conseguem ouvir, mas os que vêm acreditando em mim, que sou a mãe de Deus e vós também, a defesa maior para não ter medo do que irá acontecer é rezar o terço todos os dias, mesmo que seja um só. Olha como Deus é misericordioso. Nos deu 24 horas e pede pelo menos um terço. Que muita gente consegue rezar em 15 minutos, 20 minutos. O que é 20 minutos para 24 horas? A defesa maior para não ter medo do que irá acontecer é rezar o terço todos os dias, mesmo que seja um só. É tão pouco que Deus nos pede. Não deixem de rezar e estarem em dia com Jesus sacramentado. Para livres estarem, apeguem-se sempre nas coisas sagradas. Conforme escrito está, continuem sem olhar mais para trás. Estas são as horas mais negras de toda a existência da humanidade. Só quem é muito cego mesmo que não está enxergando. São as horas mais negras. Por quê? Porque a escuridão está até dentro da Igreja Católica. A gente vê sacerdotes, freiras, mundanos, vivendo com pessoas do mundo, em shows, em programas profanos, contando piadas imundas, cantando músicas profanas, pessoas consagradas a Deus. E também essas pessoas dentro da igreja, como o profeta falou essa semana. 2 homens que não são homens vão se confessar e reclamar para o sacerdote. Quando a gente era solteiro, a gente podia comungar. Olha que coisa ridícula. E aquele que se diz o bonzinho, defendendo esse tipo de pessoa. Vou ler um pedacinho da carta de São Paulo, para a gente relembrar que todos os santos falavam da mesma maneira. A igreja sempre foi una, santa, católica. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Quem vive com Deus deseja paz, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus. E eles querem que Deus aceite tudo. O desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus. Esses homens carnais que não se submetem à lei de Deus, que pedem amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não pecar contra a castidade, não roubar, não matar.
O desejo da carne é hostil a Deus. A carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E tem padre que diz que a gente não pode falar, que a gente está julgando. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vocês não agradam a Deus desse jeito, mudem, convertam-se. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Não somos nós que estamos julgando. É a Sagrada Escritura que está escrita 2000 anos atrás. Os carnais não podem agradar a Deus, não se submetem, são rebeldes, são profanos, são teimosos, são depravados. Eles não se submetem e querem que Deus se submeta. Querem colocar tudo no céu. Traidores. Aquelas pessoas que estudaram tanto. Tem uns até que vestem batina, usam hábito e profanam as leis de Deus. Olha o que São Paulo diz. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Saiam de lá enquanto é tempo. Não escutem essas pessoas. O pai ainda falou isso de manhã. Esse assunto é muito sério. Vocês não podem escutar qualquer um. Ah, fala bonito, é famoso. Não podem escutar. Porque a mentira falada muitas vezes torna-se verdade. E as pessoas se acostumam com tudo. Se acostumam com o erro. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Não agradam a Deus. E se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Não adianta vir dizer para cá que a gente julga, a gente fala sempre a mesma coisa, a gente vai falar a mesma coisa sempre, enquanto a gente tiver juízo. Enquanto a gente não ficar louco com todas as pessoas que estão fazendo contra Deus. A gente vai falar sempre a mesma coisa porque a verdade é uma só. Não muda. Deus não muda. Voltem enquanto é tempo. A gente fala coisas aqui no programa que as pessoas dizem, mas a gente já está fazendo certo. Estou falando para quem não está. Eu estou falando para padres que assistem o programa e não mudam. O pai falava, eu sei que vocês estão me ouvindo. A gente sabe que vocês estão vendo. Mudem. Não somos nós que estamos falando, é Deus que está falando. É a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E vocês não agradam a Deus, dizendo que todos vão para o céu e que ninguém pode falar nada, que tudo é julgamento. Acordem enquanto é tempo e voltem para Deus, porque só Ele vai nos salvar.